Dando então continuidade às negociações com os setores afetados pelo tarifaço, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, se reuniu então hoje, nesta tarde, com representantes da indústria de alimentos para discutir também medidas de apoio aos produtores afetados. O encontro acabou agora há pouco e quem acompanhou tudo foi o repórter Álvaro Couto. O Álvaro, que já está aqui na nossa tela. Muito boa tarde, Álvaro. Fala para a gente as informações e quais setores, né, da indústria de alimentos participaram então dessa reunião com o vice-presidente. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Agro 17 Horas. Foram bastantes representantes de setores que estiveram nessa reunião. Teve setor que representa os exportadores de carne, os exportadores de café. Não estava previsto essa participação de cafeeiros, mas eles compareceram, sim, eles vieram, estiveram nessa conversa. Setor de pescado, setor de frutas, setor madeireiro, muitos setores, afinal de contas, muitos setores do agronegócio, eles foram taxados, né? Não foram isentos da taxa aplicada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, essa taxa unilateral, sem justificativa comercial, porque o Brasil não fez nenhum tipo de agressão ao comércio dos Estados Unidos e os Estados Unidos, nos últimos anos, têm aí superávites, né? Tem lucro com o comércio do Brasil, somando bens e serviços que ultrapassam os 400 bilhões de dólares. Nessa reunião, por parte do governo, além do líder do Comitê Interministerial e vice-presidente Geraldo Alckmin, que é ministro também do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, também participou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, o ministro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o presidente da Conab, o Edgar Preto, eles que, pelo que eu ouvi de bastidor aqui, foi uma reunião tranquila, onde os representantes dos setores expuseram quais dificuldades, quais cenários estão traçando e quais medidas esperam que o governo tome para salvar as empresas e também os trabalhos, os empregos dos trabalhadores desses setores. E o governo disse que ainda está trabalhando em medidas mais concretas que já estão na mão do presidente e que gostaria de saber desses setores quais eles preferem que tomem. Pois bem, alguns representantes saíram da reunião, apesar de, como eu disse, internamente correu tudo tranquilo. Mas o setor de pesca, Eduardo Lobo, representante da ABPesca, Associação Brasileira dos Exportadores de Pescado, ele saiu dizendo que foi uma reunião frustrante, que o governo até agora, nesses mais de 20 dias, desde o anúncio da taxação de Donald Trump, que foi feito numa rede social, que o governo não trouxe nenhuma medida concreta. O ministro Geraldo Alckmin disse que o governo não trouxe medidas concretas ainda, porque continua negociando justamente para que a taxação a todos os produtos exportados pelos Estados Unidos sejam isentos, pelo menos não recaia essa tarifa de 50%. E a gente tem visto que os Estados Unidos estão tarifando todos os países ao redor do mundo, mas nenhum nesse nível de tarifa de 50%, como aconteceu com o Brasil. Já o ministro Carlos Fávaro, ele foi mais taxativo e trouxe algumas medidas que o Brasil deve tomar, como, por exemplo, reduzir regulamentações internas, nacionais, para que esses produtos que não vão conseguir ser enviados para os Estados Unidos e que também não vai ter tempo hábil para que esses produtores, esses exportadores, recoloquem para outros mercados internacionais, já que estamos falando de alguns produtos perecíveis, como frutas e os próprios pescados, carnes, eles sejam consumidos no mercado interno. Claro que no primeiro momento isso baixaria o valor desses produtos, havendo maior oferta, maior disponibilidade desses produtos, então eles ficariam mais baratos no primeiro momento, mas isso não pode se manter, porque senão deixaria de ser atrativo para esses produtores e traria mais prejuízos do que, de fato, uma solução. E aí, por isso, que o ministro Fávaro também frisou que o governo continua trabalhando para assinar alguns acordos comerciais. E aí ele citou o acordo para vender pescados para os
para o Reino Unido e também para a União Europeia. E das principais expectativas, das principais esperanças do governo é também ratificar, assinar o acordo com o Japão e Coreia do Sul para a venda de carne bovina. A gente lembra que no início de junho uma comitiva de japoneses visitou alguns frigoríficos aqui no Brasil e esse acordo aí ele já vai numa linha final de negociações para que saia do papel e a intenção do governo é dar celeridade nesses processos. Quem também conversou com a nossa equipe aqui, falou com a imprensa na saída da reunião, foi o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que rebateu as críticas de representantes de alguns setores sobre a inação do governo. Vamos ouvir. Todos esses setores trouxeram os volumes, mas eles todos trouxeram como as políticas principais que eles trouxeram foram as políticas de busca de exceção e de diminuição de tarifa. Esse foi o centro da reivindicação de todos eles, tá certo? Mas falaram em volume, não, muitos não querem tarifas, muitos querem entrar na lista de exceção ou diminuição de tarifas. É isso que está em curso agora. O Brasil está negociando com os Estados Unidos para diminuir essas tarifas injustificadas e colocar, caso não seja possível atender, colocar mais produtos na lista de exceção. Outra medida também que é esperado que o governo adote nos próximos dias. Eu te ouvi, posso ir? Você vai daí? Pode ir, sim. Obrigado, querido. Então, outra notícia, outra medida que o governo vai adotar nos próximos dias é fazer uma consulta à Organização Mundial do Comércio. Geraldo Alckmin, ele citou que o Brasil, que a Câmara de Comércio Exterior deu aval para que o Brasil faça, que o governo brasileiro faça essa consulta à OMC, e nessa consulta o Itamaraty deve questionar que avalia que o tarifaço de Donald Trump, ele viola acordos que o próprio Estados Unidos assinou, inclusive junto à OMC, que extrapolam o campo comercial, que entra com viés político, que desestabilizam negociações multilaterais e representam um risco econômico global. Ainda não tem data para quando o Brasil vai fazer a consulta à OMC, mas o Brasil já trabalhava nesses argumentos e precisava desse aval da Câmara de Comércio Exterior, o que saiu hoje, segundo o ministro Geraldo Alckmin, e é ele que a gente vai ouvir agora. Conversamos também com os setores sobre possibilidade de novos mercados. Então, a Apex vai se concentrar também nesse trabalho. O ministro da Agricultura está aqui, o Fávaro. Nós temos possibilidade muito boa com União Europeia e Reino Unido, porque lá atrás houve bloqueio por questão sanitária que pode ser superada. Então, buscar novos mercados e, a partir de hoje, começa a vigorar o Acredita Exportação, que é um reintegra de transição. Então, a partir de hoje, as pequenas empresas que exportarem vão ter de volta 3% do valor exportado. E aí o pleito do setor empresarial hoje foi estender esse reintegra de transação para as demais empresas que estão prejudicadas na sua exportação para os Estados Unidos. Há um plano de contingência, então, sendo elaborado, né? Mas também nós ficamos no foco de algumas regulamentações internas que podem aumentar o consumo de produtos que eram exportados. Isso gera oportunidades, nós estamos avaliando com a área técnica para anunciar juntos e ampliar aquilo que já é um legado deste governo, do governo do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, que tem viajado tanto conosco, o MRE, a Apex. Nós estamos hoje com 398 novos mercados, de forma muito plural ainda, bem diversificado o que foi aberto os mercados, e a gente, então, enxerga algumas oportunidades para ampliar isto neste momento, e são mercados importantes que estão gradativamente na fila de finalizar o protocolo sanitário, a retomada de alguns que foram suspensos, como, por exemplo, já disse o vice-presidente Alckmin, o pescado para o Reino Unido e para a Comunidade Europeia,
O Reino Unido terminou o protocolo e a gente, então, agora é uma ação mais política para formalizar a reabertura desse mercado. Vistoria, Japão, que já fez auditoria aqui para a carne bovina. Então, é um processo que a gente vai intensificar para minimizar os impactos e, com isso, é estruturante, que bota o Brasil cada vez mais nas oportunidades internacionais.